Oi, oi, oi! Estamos ao vivo e hoje para falar sobre o Dia dos Professores no Bate-Papo Sistêmico. A Bianca já está chegando aqui com a gente. Assim que ela conseguir conectar, ela já consegue entrar ao vivo. Pensando no Dia dos Professores ainda, né? Qual foi o professor que mais marcou a sua vida? Né? A gente costuma falar que não são somente os professores que ensinam, né? Mas aqui a ideia da live é falar sobre a vida como maior professor. Opa. E bora. Bianca tá me ouvindo? Eu te chamei. Na verdade, eu aceitei o seu convite, não deu certo? Vou tentar convidar agora. Veja se vai, Bianca. Agora sim. Agora deu certo. Tudo bem? Nossa, só acho que bateu um resfriado aqui agora, você viu? Espirrando. Não vi. Ai. Bora. Acabou demorando um pouquinho para entrar, que geralmente eu faço a introdução, em seguida a gente já consegue colocar, e eu confesso que eu não fui elaborando, eu só fiquei meio que em silêncio, então bora começar aqui de novo. Bora, né? Um assunto tão importante para a gente trazer hoje aqui, exatamente no dia certo, não? Dia dos Professores, né? É, Até quando eu iniciei aqui, já iniciei dando spoiler, né? Pensando que hoje a gente fala sobre o Dia dos Professores, mas vamos falar não somente sobre os professores, mas sobre, né, nossa maior professora, que é a vida, assim, né? Mas também, né, trazer esse aspecto dos professores, pensando no aspecto de hierarquia, até mesmo de gratidão, né, do nosso lugar diante dos nossos mestres, enfim. e vou te falar que é exatamente isso que eu pensei também, viu, Carol? Eu até fiz uma publicação a respeito disso, né? Que nos professores, no LinkedIn até eu coloquei, né? O professor não é só aquele que tem um quadro e um giz, né? São os professores, são as pessoas que a gente encontra no decorrer da vida, né? É a própria vida que nos ensina muito através dos desafios, não? Sim, né? A gente fala do lance de aprender pelo amor ou pela dor, né? E hoje antes de eu entrar aqui na live, eu resolvi tirar uma cartinha, né? Que a gente usa na constelação. E olha que carta que saiu. Te dou um bom lugar no meu coração. Oh, que lindo! Peraí, vou puxar uma aqui também. Tudo a ver com o tema, né? Essa carta, né? Na hora que eu abri a carta, eu falei, nossa, super alinhada, né? Eu ia tirar, mas eu vou ler a última que saiu aqui, tá bom? Tá aqui. É, Eu faço algo bom com isso. que é exatamente isso, né? Eu faço algo bom com o que eu aprendi, eu faço algo de, né? É tirar o aprendizado da vida como um todo, né? Mas me fala, quando você, né, sugeriu o tema de, de aproveitar o Dia dos Professores para trazer isso para o nosso bate-papo sistêmico, eu me lembro que você trouxe até um contexto do porquê que você tava, né, pensou nessa possibilidade. Mas eu não me É lembro agora. Na verdade, então, eu ia falar, me lembrei qual que é o contexto, assim, porque eu lembrei que a gente, não, assim, nada acontece por acaso, mas essas lives, elas estão programadas para acontecer toda terça, né? Por questão de força maior, a gente não conseguiu fazer com que a live acontecesse ontem,
E aí, quando você falou, vamos fazer na quarta, então, para não deixar de fazer, eu lembrei imediatamente que era o dia dos professores, né? Então, o quanto era Sim, importante fazer a live no dia dos professores. Eu acho que você trouxe, a gente está muito alinhada na questão de não só o professor na sala de aula, mas os professores que a gente encontra no decorrer da vida, né? Mas o quanto é importante também a gente falar a respeito, acho que foi, eu cheguei a falar da pedagogia sistêmica, não? Será que foi isso? ai, era alguma coisa que você tinha assistido, lido que te deu um insight, eu não lembro. Eu não lembro o que é, mas não tem problema. Ah, não Não tem tem problema. problema. Você sabe que você falou do lance de eu ter adiado. De fato, a gente combinou pra gente fazer isso toda terça, né? O nosso bate-papo. Mas ontem, no horário que seria a nossa live, eu fui no velório da mãe de uma amiga minha. E até fiquei bastante reflexiva, porque toda vez que eu vou num velório, eu fico bastante reflexiva, na verdade, né? E até postei lá nos meus stories, né, quando eu voltei, assim, que eu acho que ali também, uma situação como essa, tão delicada, também nos traz para esse lugar, né, de aprendizado. O que eu posso aprender com essa situação, né? E no caso da situação de ontem, foi a partir de um acidente, né? Foi uma morte repentina, né? De um acidente de carro e tal. E simplesmente, tipo, do nada, a gente pode ficar sem alguém, sabe? Então, das duas, uma. Mesmo numa situação trágica assim, a gente pode ir para um lugar de. E com todo respeito ao luto que ela vai viver, enfim, de um lugar de muita dor, mas eu também posso ir para um lugar de aprendizado, assim, né? O que eu posso tirar dessa situação, aprender com essa situação, viver mais o momento presente, né? Porque por quantas vezes a gente às vezes sai de casa sem falar, a gente não dá a devida atenção para aquelas pessoas que são, né, Importantes para a gente. importantes para gente. A Exatamente. gente, a gente age como se a vida fosse permanecer exatamente onde ela está hoje, né? E na verdade não é assim. Eu saio, não falo mais, né? De brigas existem muito isso, né? Não converso mais, mas assim, e se hoje for o último dia? A gente nunca sabe quando é o nosso último dia aqui. Então, realmente a gente tem que viver como se, e se despedir das pessoas como se fosse a última vez, né, Carol? Porque Sim. você está me trazendo isso, até a Pietra chegou em casa dizendo que uma amiga dela tinha perdido a madrinha também de forma repentina. E aí eu falei, nossa, quando foi o velório? Eu achei muita coincidência, sabe? E hoje a minha tia me mandou uma mensagem porque uma outra pessoa faleceu e ela confundiu o nome, enfim, achando que era o da minha mãe, que também foi de forma repentina. Então, assim, são três ao redor, né, acontecendo isso, e aí é um aprendizado no tipo, a vida tá me pedindo para ficar no momento presente e entender que a gente nunca sabe o nosso último dia aqui. Uhum. Então, que assim, a gente precisa viver exatamente como se fosse o nosso último dia e se despedir das pessoas como se fosse o nosso último dia, né? Sim, sim. Nessa linha, assim, né, eu acho que e conseguir se conectar com a tal da gratidão, que a gente fala tanto, né, tanto eu quanto você, acho que a gente traz muito isso dentro do nosso dia a dia, e se conectar com o que tem de bom, né, às vezes a gente fica tão conectado com o que tá faltando, com, né, ou briga por besteira, enfim, a gente não necessariamente enxerga o que tem de bom. Mas eu acho que a gratidão, eu lembro que num dos workshops que eu fiz presencial, uma pessoa falou para mim, Bianca, acho que agora foi a primeira vez que eu senti a gratidão no corpo. Porque não é só falar gratidão, né? Eu sou grata por isso, eu sou grata por isso de uma forma mecânica, né? É você se sentir realmente grata, né? E a gente chega num ponto, né, Carol? Não sei você, mas eu tenho certeza que sim. A gente já chegou num ponto de agradecer imensamente até pelos desafios que a vida nos entregou. Sim, não, imagina, se eu não tivesse vivido coisas que eu vivi lá atrás, eu acho que eu não daria tanto valor para as coisas que eu vivo hoje. Simples assim, É, né? exatamente. Enfim. Tudo que faz parte da nossa história, todas as pessoas, todos os aprendizados tornaram quem nós somos hoje. Então, o quanto é importante a gente agradecer por todos eles. Mas, quando a gente está falando de professor, a gente traz uma coisa muito importante que é na questão do honrar todos eles, né?
Sim, E a honra vem de um lugar de humildade, independente do que tenha acontecido, né? Porque na minha publicação eu coloquei: o professor pode ser um colega difícil, pode ser um chefe difícil de lidar, pode ser um filho que te espelha, né? Pode ser inúmeras situações. Mas será que você consegue olhar para essa situação, pegar o aprendizado e lhe agradecer sim. e honrar isso, né? E até nessa linha, né, quando a gente associa isso que você está falando com as leis sistêmicas, eu diria que tem a ver com pertencimento, né? Que eu dou espaço, dou lugar, não só para os professores bonzinhos, aqueles que eu me identifico. Eu te dou um bom lugar, né? Exatamente, tem a ver com pertencimento. Eu dar um bom lugar para esses professores que eu me identifico, mas também os que não me identifico tanto, mas que eu aprendi muito. Né? Hoje mesmo eu estava numa consulta médica e eu estou fazendo uma avaliação neuropsicológica para poder investigar se eu tenho TDAH, né? E aí eu estava contando para ela que eu fiquei extremamente tensa em uma das avaliações, que era para fazer algumas contas de cabeça, enfim, e eu sempre mandei muito bem em matemática, tá? Minhas notas sempre foram ótimas, né, na escola de uma maneira geral. Mas eu senti, na avaliação neuropsicológica, eu preciso fazer as contas de cabeça, e aquilo me deu um desespero. Um desespero tão grande, Bianca. Meu Deus do céu. E aí a minha médica virou para mim e falou assim: para onde você foi? Quem foi? Olha a terapeuta compartilhando a terapia particular dela aqui, né? Ela falou assim: quem foi que te pressionava para que você acertasse as respostas, para que você não conseguisse se concentrar para fazer os cálculos, já que você não tem uma dificuldade cognitiva? Eu falei: caramba, na primeira série, a minha professora, ela era uma velhinha, bem velhinha, tá? O nome dela era Zélia Zanello. Ela era bem, bem velhinha. E ela era extremamente exigente. E aí ela pegava o quadro, eu tava aprendendo a tabuada ali, tabuada, tipo, na primeira série a gente aprende as primeiras tabuadas, né? Tava ali aprendendo a tabuada, ela desenhava um relógio na lousa, pegava uma régua e colocava ali pra gente ir apontando qual que era a resposta certa, assim, sabe? Eu não me lembro de ter passado por nenhuma situação humilhante, assim. Mas eu me lembro que eu ficava muito tensa, porque eu tinha uma cobrança interna muito grande de acertar ali as respostas, de não ser exposta ali na sala para todo mundo, enfim. E a sensação que eu tive no teste foi muito parecida. Então a criança veio à tona literalmente, assim, sabe? A gente pensa nessa referência tipo de Dia dos Professores e cara, eu sempre falei dessa professora com muito carinho, né? Porque eu aprendi muito com ela, foi ela que me alfabetizou, entende? Mas eu fui para esse lugar, assim, tipo, né? Tipo, qual que é a referência que ela, onde eu associo ela de uma forma talvez não tão positiva. Enfim, aí nós duas sabemos, né, como terapeutas, que tem essa questão da hierarquia, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da hierarquia do ponto de vista da constelação, associando com os professores, né? Porque tem uma questão hierárquica aqui, o professor está no nível hierárquico acima do meu, digamos assim. E quem é a outra pessoa que está no nível hierárquico acima do meu? Meus pais. Então, qual que é a referência que uma professora que é mais rígida faz, que eu consigo fazer esse paralelo para quem era a transferência? Eu estava transferindo para o meu pai, com certeza. Entende? Você trazendo isso da escola, eu estou até com um livro aberto aqui do Bert Hellinger que fala sobre a pedagogia sistêmica, né? E ele traz, nesse capítulo, o livro chama Olhando para a Alma das Crianças. Então, assim, o quanto é importante dentro do ambiente escolar esses professores começarem a olhar para essas crianças não apenas como o problema que a criança está trazendo, mas além da criança, né? O que tem por trás da criança, olhar para os pais da criança, olhar para o sistema familiar da criança. E ele traz aqui de uma forma muito legal, no sentido de quando o professor olha só para a criança, para o problema que a criança está trazendo para a escola, ele perde força para ajudar aquela criança. Então, ele ganha força quando ele olha para além daquilo. Para o sistema. Isso. E eu Não, sempre trago para as minhas pacientes, para as minhas clientes que têm filhos menores de 7 anos, quando está com problema,
o problema não está na criança, né? A criança está sentindo alguma coisa que está acontecendo dentro de casa. Então, olha para isso, não olha para a criança, não diz que a criança está com problema, né? O que É está apenas um acontecendo? reflexo. Um reflexo, exatamente. O quanto isso muda o olhar, né, Carol? Mas você sabe que esse lance que você está trazendo de considerar, né, até os 7 anos, do ponto de vista da escola, se está com algum problema escolar, enfim, porque tem a ver com a nossa pauta, eu confesso para você que eu costumo levar essa questão do até os 7 anos em consideração, principalmente para um outro tema que é a questão da saúde da criança. Então, quando a criança começa a aparecer com muitos sintomas físicos, enfim, a primeira coisa que eu vou ter que olhar é principalmente para a mãe. Eu olho para o pai também, obviamente, para o sistema como um todo, mas eu vou olhar principalmente para a mãe. O que que aquela mãe está vivendo, né? Enfim, e é impressionante porque tem vários cases assim. A criança literalmente ela absorve, ela é tipo uma esponja e ela reproduz aquilo que o adulto nem sempre está conseguindo. Você falou a respeito quando você estava falando do respeito do pertencimento, que eu até anotei aqui que eu estava fazendo umas anotações para a gente vir para cá, que quando a gente está falando de professor, quando a gente está falando de sala de aula, o quanto é importante o professor sentir que pertence àquele espaço, né? O professor sentir que pertence, que aquela missão de vida pertence a ele, e o quanto é importante o aluno sentir pertencente àquela sala de aula. Porque muita coisa também acontece, a gente sabe, né, que a gente foi criança, adolescente, quando a gente não se sente pertencente àquele grupo, o que acaba acontecendo, né? Então, o Sim, pertencimento, ele entra aí também, né? e que é o ter o seu lugar, né? Que é exatamente a cartinha que você tirou. Quando a gente fala até em relação a essa questão do pertencimento, você me lembrou de um case recente, né? De uma cliente que ela trouxe essa dificuldade para se expressar, dificuldade de se comunicar e etc, sabe? E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais, né, do porquê que ela não se sente parte nos grupos, né, como um todo, que ela nunca se sentiu parte dos grupos, tem a ver com a rejeição que ela sente em relação às dinâmicas lá nas raízes, nas dinâmicas familiares, sabe? Então, automaticamente faz com que ela tenha dificuldade para colocar até o ponto de vista dela no mundo, faz com que ela tenha dificuldade para que ela se sinta pertencente dentro da escola, enfim, dentro né, de outras frentes. Porque assim, até quando eu dei um treinamento sistêmico, né, dentro do ambiente profissional, é exatamente isso. A forma que a gente se sente dentro do nosso sistema, como a gente sai do nosso sistema para a vida, é isso que vai moldar todos os outros sistemas no qual a gente faz parte. Então, você pega aí, eu pego aqui também. Muita gente que se sente fora, né, da casinha, sente que não pertence a lugar nenhum, é porque provavelmente não se sente pertencente dentro do próprio sistema familiar. Isso faz com que ela vá para a vida exatamente com essa dinâmica. Isso é Sim. muito natural. Por isso que é tão importante dentro das escolas a gente começar a olhar não só para o aluno, mas assim, para além do aluno, né? Principalmente quando a gente está falando de criança. E quando a gente traz a questão da hierarquia, né? Que eu fiz algumas anotações aqui, até para a gente não deixar de falar o mais importante, é respeitar a ordem natural, né? Que quem veio antes Maior. exatamente, é maior. Mas tem uma coisa que muitos alunos acham que eles são maiores que os professores, né? Eles respeitam, eles agem dessa forma dentro do ambiente escolar. E aí há desequilíbrio, claro. Mas só que se eu tenho um problema com a autoridade dentro do ambiente escolar, esse problema de autoridade começa onde? Dentro de casa, né? E também existe a questão da professora, né? O quanto a professora, que eu até coloquei para não esquecer de jeito nenhum de falar isso, quando o professor, ele é aquele professor que tá no ajudante, né? No salvador, que ele está tentando agradar. Ele também perde força, porque ele vai perder a autoridade dele dentro do ambiente. Então, o quanto é importante o professor também se sentir nesse lugar de autoridade e não querer ser aquele professor salvador, né? Uhum. Que existe muito. E acho que em todas as profissões, né? E o professor é uma profissão salvadora, assim como nós, terapeutas aí, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter para poder virar essa chave e não ficar querendo salvar todo mundo, para que a gente não perca, né? Não saia do nosso lugar, porque aí tem a ver com a gente sair do nosso lugar. É, exatamente.
E na questão do equilíbrio de troca, né, Carol? Dentro do ambiente escolar, que também isso acontece, né, entre os professores. Não vamos falar só do ambiente escolar, de todos os professores, né? Porque hoje eu estava aqui fazendo as minhas coisas, eu recebi uma mensagem da minha filha: parabéns, mãe, porque você também é professora, Ah, né? sim. Você lembra Não da é? Ana? A Ana falava assim: eu sou professora de autoconhecimento. Isso, e aí assim, só que eu nunca falei nada assim para ela, e aí só que ela lembrou com um carinho tão grande assim, né, no sentido de você também é professora. Aí na hora que eu parei, eu fiquei até emocionada que eu falei, nossa, é mesmo, porque a gente ensina as pessoas aquilo que a gente aprendeu, não só na teoria, mas aquilo que a gente sentiu na prática com os nossos processos, né, Carol? Então isso também é um lugar de professor. Só que a gente não se vê dessa forma, né? A gente se vê como você como psicóloga, terapeuta, mentora, mas não usando a palavra professor, mas a gente também ensina, né? Sim. E me fala uma coisa, Bianca, você pessoalmente, você tem alguma experiência assim com o professor, seja tipo furando alguma dessas leis, seja por ou mesmo falando assim, ah, porque eu sou muito grata a um professor específico por conta disso, sei lá, qualquer coisa. Qual que é a lembrança que você tem quando a gente pensa nessa questão de professor na sua vida? Carol, quando eu falo de professor na minha infância, eu sempre fui aquela aluna muito boazinha, né? Então, eu sempre fui muito quietinha, eu sempre fui aquela aluna estudiosa. Então, não tem nada lá na minha infância de não estar respeitando nenhuma dessas leis dentro do ambiente escolar. Mas tem uma professora em específica que se você me perguntar por que você gosta dela, eu não sei, mas eu nunca esqueci dela. O nome dela é Noemi e ela era professora de inglês. E eu nunca esqueci dela, da fisionomia dela, assim, Mas o que que ela tinha de tão especial? não sei te explicar, não sei se era a forma dela ensinar, eu não consigo te dar essa resposta, mas foi a única professora que eu nunca esqueci. Os meus amigos do colegial, eles falam, você lembra do professor tal? Eu falo, não, a gente teve esse professor no colegial, eu não lembro. Mas quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, às vezes quando eu estou fazendo a minha no meu minuto lá de 15 minutos de gratidão, eu agradeço todos os professores que eu tive nesse caminho, de todas as terapias, desde a primeira, né? Que é o primeiro curso que eu fiz dessa terapia foi uma terapia energética chamada Barra de Axis, e depois fui para o Theta Healing, para depois ir para a constelação. Então eu consigo ser grata a todos eles, sabe? E de coração. Por quê? Porque foi esse primeiro curso, é óbvio que é algo que estava acontecendo comigo, que me colocou nesse primeiro curso e que hoje me colocou aqui, aonde eu faço o que eu amo, assim, aonde eu conheço, onde eu consigo entregar inúmeras ferramentas para quem está comigo, justamente por causa de todos esses professores que passaram. São professores, alguns que eu nem tenho mais contato, mas que eu ouvo muito, que me ensinaram Sim. muito para que eu estivesse aqui hoje, sabe? Sim, você sabe que eu te fiz essa pergunta, mas eu confesso para você que, nossa, gente, eu tô revelando todos os meus traumas aqui. Eu tive uma experiência complexa, né? Quando a gente pensa nessa questão, tipo, de lidar com a autoridade. Bem ou mal, foi exatamente numa fase que eu tava batendo muito de frente com uma dinâmica familiar, assim, sabe? Eu tive uma situação, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Tinha pouco tempo que os meus pais tinham se separado, enfim, e eu ficava tentando comprar a briga da minha mãe, né? Quem nunca, né? Como já era previsto. Então, com isso, quando eu ficava tentando comprar a briga da minha mãe, o que eu estava querendo fazer? Tentando ser grande dos grandes, né? E diante dos meus pais eu sou pequena e hoje eu tenho mais consciência disso, mas na época eu não tinha. E aí eu tinha uma situação tipo, de não, né, não lidar tão bem com a questão da separação, porque eu ficava tomando partido a favor da minha mãe. E aí eu comecei a faculdade com 17 anos. Quando eu entrei na faculdade de RH. Antes de cursar psicologia, eu comecei RH. E aí eu tive uma situação de um professor que eu não concordava com ele de jeito nenhum, né? Tipo, eu não tinha sentido nenhum, não via sentido nenhum no que ele falava. E aí ele veio impor lá alguma coisa, tipo, uma regra, eu não lembro o que era, tá? Não lembro mesmo. Alguma regra que não fazia o menor sentido dentro da minha cabeça. E, nossa, eu vou falar isso em voz alta agora. Aí ele Em falou voz que. alta e deixar na internet ainda, né? Não, vou deixar gravado, vou deixar gravado. Ele virou pra mim e falou assim: minha filha, é, tipo, corrigindo algo que eu falei pra ele, né? Eu falei, minha filha não, que eu não sou sua filha. Olha isso! Ai, ai.
naquela época eu não tinha a noção, né, do quanto que a gente transfere isso para as nossas relações. Eu falei, minha filha, não, que eu não sou sua filha. E levantei, saí batendo porta e fui na coordenação para falar dele. Olha isso, olha isso. E não é incrível a gente ter esse olhar hoje, Carol? A Não, gente eu, saber assim, isso. um show de horrores. Eu tenho vergonha, eu tô contando porque eu sou cara de pau, mas eu tenho vergonha. Mas assim, mas não é bom você ter essa consciência hoje, porque assim, hoje a gente tá querendo ou não num mundo onde os jovens, eles não respeitam muito, né, os professores, eles não respeitam muito os mais velhos. E a Para gente, mim foi a única situação, tá? uhum. Eu preciso Não, registrar tudo que bem, eu já entendi. eu tenho vergonha, mas foi a única situação. Mas então, que bom, né, que você reconheceu isso. Mas o quanto as pessoas não conseguem entender que quando eu tenho dificuldade, você já não se viu naquele lugar? Eu tenho me visto com frequência. Desses professores que nos ensinaram, a gente fez alguns cursos parecidos, iguais, né, na mesma turma, da gente olhar e deles falarem algumas coisas, a gente resistir a isso que eles estão falando e de repente a gente vê hoje o que eles estão falando que fazem sentido, Uhum. né? E, assim, eu tenho me visto muito nesse lugar porque é exatamente isso. E tudo que a gente está falando aqui causa alguma resistência em alguém, é porque isso ressoa com a história dela de alguma forma. Né? Porque tem gente que vai olhar e vai falar, ah, não tem nada a ver o que elas estão falando. Mas assim, se tem alguma resistência do que a gente está falando aqui, é porque ressoa. E a gente sabe que a gente já teve nesse lugar, né? Eu estou atendendo uma cliente agora tinha uma questão com o pai e foi muito legal que ela falou para mim, eu sabia que eu tinha que olhar para o meu pai. Eu sabia que podia ser isso. Ela nunca fez processo sistêmico nenhum, mas ela falou algo dentro de mim dizia, não, existe outra solução. Existe outra solução, tipo, eu não preciso olhar para essa relação, sabe? E hoje ela me mandou um áudio dizendo o quanto que ela fez o processo e escreveu uma carta para o pai, ela sentiu que não tem mais o peso que tinha antes. Mas Sim, então, por que que ela resistia tanto? Porque quando ela chegou para mim, ela estava um pouco resistindo, querendo aquelas historinhas que a gente conta pra gente, né? Para justificar o porquê que eu tenho raiva do meu pai, ou para justificar o porquê que eu tenho raiva da minha mãe, né? sim. Sim, a gente conta. O que mais tem são as historinhas, né? Enfim, que funcionam até a hora que eu vou entrar em contato de fato, porque a vida, que é a maior professora de todas, vai nos forçar a entrar em contato. Isso, exatamente. E quando a gente está em reconciliação, quando a gente olha para a nossa história, honra todos os nossos professores, a gente se reconecta com a vida, né, Carol? Porque você trouxe uma coisa muito importante, realmente. A vida é o nosso maior professor. Sim. E mesmo quando eu dou esse exemplo, né, da minha experiência com a questão da hierarquia do professor e tal, principalmente eu trouxe esse exemplo porque a gente está falando das experiências com os professores, mas a gente não pode deixar de enfatizar que, né, não só com os professores oficiais, mas a gente acaba transferindo isso para todas as posições de hierarquia, quando a gente não está com situações bem resolvidas dentro da nossa hierarquia. Né? Então, é mais esse ponto de atenção, porque eu acho que tem muita gente está entrando, está saindo aqui, que são pessoas novas e que não conhecem tanto os conteúdos que a gente já falou, sabe? Acho Uhum. que vale esse reforço. Mas é o que causa quem não tem muito conhecimento, nunca ouviu falar sobre isso e tem algum problema com o pai, vai causar essa resistência, né? Que é o que a gente está falando agora. Sim. Se você tem algum problema com autoridade, porque assim, existe sim, é assim, ó, você me ensina algo, eu te ensino algo. Existe sim gente que às vezes você vai olhar e vai falar, meu, o que que aquela pessoa está fazendo ali? Por que que ela está fazendo ali? O que que ela tem para ensinar? Se ela está lá, ela tem alguma coisa para ensinar, porque senão ela Uhum. não estaria naquele lugar, né? Tamanha a nossa arrogância, né? Exatamente. Eu até anotei uma frase aqui que, para eu não esquecer, ensinar é um ato de amor e aprender é um ato de humildade, né? E como a gente precisa se colocar nessa postura de humildade perante a vida. E às vezes a pessoa acha que tem essa postura de humildade, mas não tem. Eu vou ler uma outra cartinha aqui. Com amor, eu aceito agradecidamente tudo que você me deu, né? Acho que tem tudo a ver com isso, assim, a gente conseguir olhar e, de fato, tomar essa força, né, de quem é gente grande de verdade.
Porque assim, se a gente, você falou uma coisa crucial, que é tomar essa força. Quando eu recebo algo de alguém e eu não consigo honrar o que eu recebi, né? Eu não consigo agradecer pelo que eu recebi, eu perco força. Então, Uhum. o quanto é importante eu honrar tudo aquilo que eu recebi. E eu acho que quando a gente começou a live da gente falar, que eu falei, o professor não é só aquele que está na sala de aula, mas pode ser aquela pessoa com que a gente tem dificuldade no dia a dia, o chefe, filho, seja o que for. Eles também são os nossos professores. Eles também estão nos entregando o aprendizado, mesmo que esse aprendizado seja através da dor. Eu acho que vai muito no que a gente fala dentro da constelação, que é eu tomo tudo que veio, seja bom ou seja ruim, quando eu estou dizendo dos nossos pais. Tudo faz parte, né? Tudo faz parte, exatamente. E talvez se você não tivesse vivenciado determinada situação, será que você seria quem você é hoje? Nossa, não. Mas se eu não Será tivesse que você naquela estaria situação, onde talvez você eu não teria está? vergonha, mas eu também não teria um case para contar para vocês na live. Mas será que você estaria onde você estaria hoje? Eu não. Eu acho que eu não estaria aqui hoje, né? Se eu não tivesse vivenciado tudo que eu vivenciei na minha vida. Então, tudo faz parte. Tudo que a gente viveu faz parte. Tudo é um professor. Então, o quanto eu estou disposta a olhar para isso com humildade, né? Tem um post meu que está preparado para eu colocar que é a maturidade, ela vem da humildade, não da arrogância. Que forte. É. Porque você vê muita gente arrogante por aí com essa postura de superioridade, achando que está sendo maduro, e na verdade não está sendo maduro. Está sendo criança. Arrogante. Arrogante, exatamente, criança, né? Porque a humildade, a maturidade, ela vem com a humildade. O quanto eu consigo me colocar no lugar de pequeno perante aquele que está me ensinando algo. Sim. Tem uma frase que eu trouxe aqui também. Minha letra tá uma belezinha, mas vamos lá. A frase que eu anotei foi a seguinte: quem honra os seus mestres encontra o seu próprio lugar no mundo. Né? Que tem tudo a ver com tudo isso que a gente foi falando aqui até agora. Assim. Porque se eu tô honrando o meu mestre, é porque os mestres da vida, é porque eu tô conseguindo me colocar nessa postura de humildade pequeno perante eles. E aí sim eu consigo entrar no meu lugar, né, Carol? Agora, quando eu tô com uma postura arrogante, eu não tô no meu lugar. Sim, sim. Bom, eu acho que vale, Bianca, a gente até ir conduzindo para um fechamento aqui. Mas antes da gente caminhar para um fechamento, eu queria que você falasse: o grupo de constelação já foi ou vai ser agora, no próximo final de semana? Não, já foi nesse final de semana, foi Tudo bem. incrível. Vamos falar um pouquinho sobre no próximo bate-papo sistêmico, a gente pode falar mais sobre o que aconteceu lá. E o próximo é no dia 8 de novembro. Então já tem data. E já tem data. 8 de Legal. novembro, no sábado, isso já tem data, já tem bastante gente confirmada. Não sei se vai ser o último grupo do ano, né? Porque a gente está falando de novembro. Dezembro, o pessoal Dezembro, a fica. galera começa cheio de compromissos e muitas confraternizações, enfim, a agenda para. Exatamente, E você tá com o grupo das lobas também, né, Carol? Como é que ele tá? Sim, eu tô com o grupo das Lobas. Toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente faz a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente vai iniciar essa quinta, inclusive, a leitura do capítulo do Barba Azul, né? A gente conta a história do Barba Azul, que é um conto, para mim, enfim, de todos os contos que eu tive contato, o conto do Barba Azul foi o que eu mais me identifiquei, até por conta da minha história e tal, né? Ele fala um pouco sobre a questão, tipo, da nossa ingenuidade para aceitar alguns tipos de relações, né? Que não nos fazem bem, enfim. Então, é muito, muito bacana. Eu sou suspeita porque a gente está iniciando um capítulo que, para mim, talvez seja um dos mais importantes do livro. Mas eu acho que esse é um dos mais famosos também, né? Eu acho que é o que eu mais escuto falar desse livro, é esse Sim. capítulo, né? É um dos mais famosos mesmo. Tem esse, eu acho que esse e o da Foca. Né? E, enfim, da Foca eu também me identifico muito. E também é importante falar que amanhã às 8 horas sai o nosso podcast, né, Carol? Isso a gente não pode deixar de comentar, né? É, No meu caso, foi o meu primeiro podcast. A Bianca não, a Bianca já está vacinada, já está na prática dos podcasts, mas enfim, para mim foi a primeira experiência. E amanhã será lançado, né, o link para todo mundo assistir
o nosso podcast falando de constelação como um todo, né? Sobre as leis sistêmicas. Sobre, assim, para desmistificar um pouco, né, o que as pessoas enxergam da constelação, porque é uma técnica incrível, mas a gente também precisa olhar para quem está aplicando a técnica, né? A gente precisa olhar para quem está aplicando, a formação de quem está aplicando, como que está aplicando, porque para mim, acho que para você também, a gente respeita muito a constelação, eu vejo a constelação como uma cirurgia na alma. É um processo muito profundo, mas não tem como a gente duvidar de algo que a gente vê transformando tantas vidas, né? Sim. Bom, eu acho que é isso, senhora. É isso, acho que a gente falou um pouquinho a respeito nesse Dia dos Professores, né? A respeito da importância de honrar esses mestres que a gente tem na vida. Muito obrigada por estar aqui. Os nossos bate-papos são sempre incríveis, não? E semana que vem vamos conversar sobre o que a gente vai falar, né? Sim, a gente pode fazer uma enquete, se for o caso, É mesmo, verdade. né? Ver o que eles querem saber por aqui. Isso. Sim. Bom, é isso. Então, semana que vem, ao invés de quarta, vai ser na terça-feira, às 14h14. Combinado, tá bom. Beijo, beijo. Beijo.